Você já se perguntou por que a esposa de Ló se transformou em uma coluna de sal? É uma história intrigante e cheia de lições poderosas que vão além do que imaginamos. Hoje, mergulharemos nas entrelinhas dessa narrativa bíblica, desvendando significados profundos que podem impactar nossa fé e decisões. Antes de começarmos, se você gosta de explorar as riquezas da Palavra de Deus e deseja receber insights transformadores, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixar seu like se essa mensagem falar ao seu coração. Vamos juntos descobrir o que a história da esposa de Ló pode nos ensinar e como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas. Fique conosco! A esposa de Ló é uma mulher sem nome mencionada na Bíblia muito poucas vezes. Ela é uma mulher que encontrou um fim prematuro devido à sua desobediência à palavra do Senhor. A verdade é que sabemos mais sobre a história envolvendo a morte da esposa de Ló do que qualquer outra coisa sobre ela. Em Gênesis capítulo 13, Abrão e Sarai, mais tarde renomeados Abraão e Sara por Deus, e Ló saem do Egito com suas riquezas. A maioria das posses pertencia a Abraão, que era extremamente rico em animais, prata e ouro, conforme Gênesis capítulo 13, versículo 2. Eles foram para o sul e construíram um altar entre Betel e Ai. No entanto, eles rapidamente descobriram que a terra não era adequada para eles, porque Ló também tinha rebanhos, manadas e tendas. Um conflito se desenvolveu entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Abrão não queria nenhum ressentimento, então ele fez uma proposta a Ló, conforme Gênesis capítulo 13, versículos 7 a 12. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e o cananeu e o perizeu então habitavam na terra. Abrão disse a Ló: Peço-te, que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Separa-te agora de mim, se fores para a esquerda, eu irei para a direita, se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até que chegasses a Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e Ló viajou para o Oriente. E eles se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ló estudou a região e escolheu a campina do Jordão porque tinha fácil acesso à água. Ló armou suas tendas em direção a Sodoma, enquanto Abrão morava em Canaã. No versículo 13, somos informados de que os homens de Sodoma eram ímpios e pecadores excessivamente diante do Senhor. O tópico central deste episódio é a separação de Abrão e Ló. Até então, Abrão e Ló trabalharam juntos harmoniosamente como parentes deveriam. Ló é presumido para compartilhar da promessa de proteção divina e bênção que vem àqueles que se identificam com Abrão. Pode ser que Ló fosse originalmente considerado o herdeiro de Abrão, mas aqui, como resultado de uma disputa entre os pastores de Abrão e Ló, Ló sai da órbita de Abrão. Na verdade, ele sai ou pelo menos até a fronteira da terra da promessa, para as cidades da campina cujos habitantes eram grandes pecadores. Assim, o que ele via como um grande passo à frente foi sua ruína, pois essas cidades estavam destinadas à destruição. Após a separação, o Senhor prometeu a Abrão e seus descendentes toda a terra que ele pudesse ver de leste a oeste e de sul a norte. Após extensos distúrbios políticos e guerra entre os governantes dos reinos vizinhos, os reis de ambas as terras partiram e levaram todos os bens e toda a comida. Como resultado, as economias de Sodoma e Gomorra deterioraram-se, e Ló, o sobrinho de Abrão, foi capturado pelos reis durante sua partida. Quando Abrão soube do cativeiro de seu sobrinho, ele os perseguiu até Dan, e ele e seus servos armados salvaram Ló e seus bens. Melquisedeque, rei de Salém, abençoou Abrão e o reconheceu como possuidor do Deus Altíssimo, dono do céu e da terra. Agradeceu a Abrão por sua ajuda em libertar seu povo. O rei de Sodoma, por outro lado, exigiu a restituição de todos os seus bens e pessoas. Abrão disse ao rei que os únicos prêmios que ele adquiriu eram para as pessoas comerem enquanto viajavam. Sodoma e Gomorra são destruídas. Mesmo que Abraão e Sara, como eram conhecidos na época, estivessem envelhecendo, o Senhor o alertou sobre o mal crescente e a iminente ira de Sodoma e Gomorra. Abraão viu 3 homens, pelo menos 2 dos quais eram anjos.
Abraão deu atenção imediata às necessidades de seus convidados e se curvou ao chão. Educadamente, dirigiu-se a um de seus convidados como meu senhor e se chamou de seu servo, uma forma comum de falar ao se dirigir a um superior. Ele agiu como se estivesse fazendo um favor a eles permitindo que ele os servisse. Preparou uma refeição luxuosa para eles e permaneceu por perto, assumindo uma postura de servo para atender a todos os seus desejos. Gênesis capítulo 18, versículos 16 a 33. Então, os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão estava indo com eles para mandá-los embora. O Senhor disse: Devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Pois Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque o escolhi, para que ele comande seus filhos e sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que o Senhor cumpra a Abraão o que falou sobre ele. O Senhor disse: O clamor de Sodoma e Gomorra é, na verdade, grande, e o pecado deles é excessivamente grave. Eu vou descer agora e ver se eles fizeram inteiramente de acordo com seu clamor, que chegou até mim, e, se não, eu saberei. Então, os homens se viraram dali e foram em direção a Sodoma, enquanto Abraão ainda estava diante do Senhor. Abraão se aproximou e disse: Certamente destruirás o justo com o ímpio? Suponha que haja 50 justos dentro da cidade, tu certamente destruirás o lugar e não pouparás pelo bem dos 50 justos que estão nela? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, de modo que o justo e o ímpio sejam tratados da mesma forma. Longe de ti, o juiz de toda a terra não fará justiça. Então, o Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar inteiro por causa deles. E Abraão respondeu: Vá agora, eis que me aventurei a falar com o Senhor, embora eu seja apenas pó e cinzas. Suponha que faltem 5 aos 50 justos, tu destruirás toda a cidade por causa dos 5 faltantes? Ele disse: Não a destruirei, se eu achar lá 45 justos. Então, ele falou com ele novamente e disse: Suponha que haja 40 lá. E ele disse: E não o farei por causa dos 40. Disse ele: Que o Senhor não fique irado, e falarei: Suponha que haja 30 lá. E ele disse: Não o farei se eu achar lá 30. Ele disse: Desde que me aventurei a falar ao Senhor, suponha que haja 20 lá. Ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. Ele disse: Que o Senhor não fique irado, e falarei apenas mais esta vez, e suponha que haja 10 lá. Ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. Assim que ele terminou de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão estava certo de que Ló teria ao menos comandado seus filhos e sua casa e guardado o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Ló estava sentado à entrada de Sodoma quando 2 anjos se aproximaram dele e ofereceram acomodação para a noite. Eles rejeitaram porque queriam passar a noite na rua. Eventualmente, concordaram e seguiram Ló, que os alimentou. Naquela noite, porém, todos os homens de Sodoma ouviram sobre os anjos e cercaram a casa de Ló. Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Eles cercaram a casa de Ló, trazendo-os para que possamos tê-los. Em vez disso, Ló ofereceu suas 2 filhas, mas os homens de Sodoma persistiram em seus esforços para alcançar os anjos que pareciam ser homens. Os anjos levaram Ló para dentro e trancaram a porta, depois feriram os malvados lá fora com cegueira, a ponto de não encontrarem a porta da casa. Os anjos disseram a Ló para reunir sua família e sair de Sodoma o mais rápido possível, e Gênesis capítulo 19, versículo 13. Porque estamos prestes a destruir este lugar, porque o clamor deles se tornou tão grande diante do Senhor que o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló preveniu seus genros, mas eles o insultaram e ignoraram seus conselhos. Conforme a luz do dia se aproximava, os anjos lembraram Ló de que o julgamento era iminente e que ele precisava tirar sua esposa e filhas da cidade. Fuja por suas vidas, exclamou um dos anjos enquanto fugiam da cidade. Não olhe para trás ou pare em qualquer lugar da planície. Vá para as montanhas ou você será levado pelas águas.
Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou essas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e tudo o que crescia no chão. Conforme as cidades estavam sendo destruídas, de Gênesis capítulo 19, versículo 26, mas a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Ló e suas 2 filhas escaparam para Zoar, uma cidade nas montanhas adjacentes. A filha mais velha percebeu a idade de seu pai e a ausência de sua mãe, e com esses pensamentos em mente, propôs à irmã que embriagassem o pai e se deitassem com ele para preservar a semente de nosso pai. Ló não compreendeu o que estava acontecendo, pois estava bêbado, e suas filhas se deitaram com ele em turnos. Dessa forma, cada filha concebeu um filho, que se tornaram os pais dos Moabitas e Amonitas, de acordo com as interpretações bíblicas. A Bíblia não detalha a razão pela qual a esposa de Ló olhou para trás, mas ela foi transformada em uma coluna de sal como resultado de sua desobediência à instrução divina de não olhar para trás. Suas ações indicam simpatia pelo povo de Sodoma, e sua incapacidade de evitar a ira de Deus serve como um aviso sério para outros. Qual é o significado da história da esposa de Ló? Curiosamente, o nome da esposa de Ló não é fornecido na Bíblia, embora sua existência contenha diversas lições de vida. Não sabemos por que ela olhou para trás enquanto a cidade estava sendo destruída. A esposa de Ló teve todas as oportunidades de viver uma vida justa. Embora não tenha um nome registrado, podemos fazer algumas suposições sobre ela. Ela conhecia o Deus a quem Ló servia e tinha Abraão como tio, podendo ter aprendido muito com ele. Ela pode até ter estado presente quando Ló foi sequestrado por Quedorlaomer e salvo pela força de Deus. Além disso, foi extremamente abençoada por ter os anjos de Deus em sua casa, levando-a pela mão para fora de Sodoma. No entanto, todas essas graças de Deus foram desperdiçadas por ela. As lições que podemos extrair dessa história incluem: é possível se perder para sempre, mesmo sendo religioso e tendo todas as oportunidades de fazer o que é certo. Pode-se vir de uma família agradável, ter muitos benefícios espirituais e ainda se perder. Você pode começar no caminho certo, mas se voltar atrás, estará perdido eternamente. Cada pessoa é responsável por suas próprias crenças, e é possível escolher o caminho errado mesmo depois de começar corretamente. Mas por que Deus se importaria se ela olhasse para trás para Sodoma? Existem algumas razões. Olhar para trás era um indicativo de dúvida. Ela tinha que confiar em Deus quanto à pena e ao destino de Sodoma. Deus havia falado, e ele cumpriria sua promessa. Podemos afirmar que acreditamos em Deus, mas quando o teste vem, hesitamos e olhamos para trás. Deus nos convida a confiar nele e focar nas questões espirituais. Olhar para trás era desobediência. Deus havia instruído claramente a não olhar para trás. Ir para as montanhas e não voltar. Não havia tempo para ouvir suas desculpas ou razões para desobedecer. Da mesma forma, lutamos com as lições de Uzá, Ananias e Safira, expondo a justiça e a posição de Deus sobre a desobediência. Olhar para trás poderia revelar seu verdadeiro apego a Sodoma. Ela poderia estar demonstrando um amor pelo que estava deixando para trás. Seu corpo estava saindo, mas seu coração ainda estava em Sodoma. Em Lucas capítulo 17 versículo 26. 30, Jesus compara os dias do Filho do Homem com os dias de Noé e Ló, enfatizando que, naquele dia, quem quiser salvar sua vida a perderá. O aviso contra a amizade com o mundo. A Bíblia adverte em Tiago capítulo 4 versículo 4. Vocês, adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer, pois, ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O apego ao mundo pode nos impedir de seguir obedientemente a vontade de Deus. A punição da esposa de Ló foi terrível, repentina e irreversível. Ela não teve outra chance de fugir quando olhou para trás. A Bíblia não detalha o que aconteceu, deixando isso como um resultado natural de sua decisão. Esta história nos lembra que haverá um momento em que todas as oportunidades de obedecer a Deus se esgotarão. Alguns podem desprezar a pregação sobre o inferno ou qualquer julgamento iminente, considerando isso como táticas de medo. No entanto, mais do que qualquer outro assunto, Jesus falou sobre o inferno, usando palavras que evocam imagens de render de dentes e fogo inextinguível.
Devemos levar a sério os avisos das Escrituras. Deus nomeou o profeta Ezequiel como vigia sobre seu povo, dando-lhe a responsabilidade de alertar sobre o perigo iminente. Se Ezequiel não falasse a verdade, Deus exigiria o sangue do povo de suas mãos. Isso destaca a seriedade de alertar as pessoas sobre o julgamento futuro. Em resumo, as lições da esposa de Ló ainda são relevantes hoje. Deus está pronto para condenar todos os homens, e sua palavra é clara. Não olhe para trás. Você fugirá da vingança de Deus pelo sangue de Jesus? Deixe que os anjos de Deus o levem para fora desta cidade para a segurança.